lado. Pronto, agora foi. Então, vamos lá. A primeira coisa, vamos começar com fazer estilo Strang. Strang começa o curso todo com um sistema linear. 2x1 mais 3x2 mais 5x3 igual a 7. Eu estou inventando, certo? x1 menos x2 mais 7x3 igual a 1. x1 mais x2 mais x3 igual a 0. Isso aqui, matricialmente, é isso aqui. É o sistema, a matriz dos coeficientes, que é a matriz 2. Ó, se vocês abrirem aqui os coeficientes, é 2, 3, 5. 1, menos 1 e 7. 1, 1 e 3. Então, é 2, 3 e 5. 1, menos 1 e 7. 1, 1 e 1. E aqui tem um vetor, que vai ser o nosso vetor de parâmetros, x1, x2 e x3. E aqui é o vetor B, que é 7, 0 e 1. Um sistema linear é uma coisa do tipo AX igual a B. 7, 1, 0, professor. 7, 1, 0. Eu botei 7, 0, 1, 0, né? Pronto. Faço um 6, porra, é isso. Pronto. Isso aqui é um sistema AX igual a B. A solução desse sistema é extremamente trivial. Como assim, trivial, professor? Tudo depende dessa matriz aqui, ó. Se essa matriz for uma matriz que for inversível, se essa matriz A for inversível, é só multiplicar por A inversa dos dois lados, ó. Então, desculpe. A inversa dos dois lados. Então, quando eu faço, já que é inversível, isso aqui vai dar identidade, vai ficar x igual a menos 1 vezes b. Então, a solução é bem simples, é só calcular a inversa e pronto. Eu ia falar do professor João Paulo, deixa para lá. Então, se eu quisesse resolver esse sistema no MATLAB, supondo que essa matriz é inversível, que eu não sei, eu fazia o quê? Script, CLC, defino a minha matriz A, que é quem é a matriz A? Já esqueci, eu tenho que anotar. Dois, 3 e 5. 2, 3, 5. Alguém guarde a segunda linha e outro guarda a terceira. Só a segunda linha. Eu vou guardar a primeira, viu? 2, 3, 5. Dois, 3, 5. Quem é a segunda linha, senhores? 1 menos 1, 7. 1, menos 1, 7. E o outro é 1 e 1 e 1, né? Exato. Aqui tá com uma porra de eu não saber disso. Aqui é a matriz A. Se eu rodar isso aqui, pô, matriz A. Tá o ponto e vírgula. Agora o vetor B, que é um vetor coluna. B. Vetor B, o vetor B é o vetor 7, 0, 1, não é isso? 7, 1, 0. Vixe, Mário, eu tô com... Essa matriz aqui, se eu rodar, você vai ver aqui, é uma matriz linha, ó. Então, para transformar a matriz coluna, transposto. Pronto, transposto. Coisa besta do mundo. Pronto, agora para resolver o sistema, eu chamo x igual a... Primeiro, será que a inversa de A existe? Como é que eu sei que a inversa de A existe? Uma forma de saber é você escalando a matriz A. Eu vou usar o comando ref. Determinante da matriz tem que ser diferente. Também, tem várias formas. Se eu usar o comando ref de A... Faz ele receber, professor, por favor. Como é que é? Faz ele recebendo na variável, fica melhor. Eu vou dizer que aqui eu vou chamar de escalonado. É escalão, né? Escalonado igual ao ref de A. Ó, deu 1 em 1 em 1. Já que eu escalonei, deu exatamente a matriz de identidade, significa o quê? Que essa matriz é inversível. O sistema é linearmente independente. As colunas dessa matriz são LI. A matriz, o sistema AX igual a B tem uma única solução. É um monte de teorema que está envolvido. Sistema homogêneo, só tem soluções triviais. Isso, é um monte de coisa que eu posso falar sobre essa matriz. Mas basta você ver que tem todos os pivôs. Ó, todos os pivôs estão aqui. Então, essa matriz ela é inversível. Então, eu consigo calcular a inversa de A. Ó. Eu consigo, por exemplo, calcular inv de A aqui. Ó, inv Exato. de A. Eu assisti sua aula... Uma das aulas que eu assisti foi justamente isso. Pronto, Hoje. Inversa de A existe, ó. Tá aqui, ó, existe. Então, pronto. Então, se existe, eu não preciso... Eu boto escalonamento, porque eu peço uns exercícios para escalonar, mas eu ainda não ensinei inversa, sabe, Adalberto?
Professor, Diga. Eu você fiquei com um poderia, pouco de você, dúvida numa coisa na aula que eu assisti. você poderia escalonar a matriz do lado da identidade, aí você iria descobrir a inversa. É a próxima aula que eu vou ensinar isso para os alunos. Mas eu não falo muito inversa ainda, porque eu ainda vou ensinar inversa, entendeu, Dalberto? Entendi. Por isso que para a gente não precisa daquele abrabá. É só saber que x, que é o vetor, um vetor solução, vai ser x, y, z, vai ser inv de A vezes B. Pronto. Se eu fizer isso, eu resolvo o sistema. Ó. A solução é isso, ó. Menos 4,5, 3,25 e 1,25. Que é isso que os alunos lá não sabem nem responder, né? Mas como é que eu ensinei eles a fazer? Por enquanto que eu não ensinei. A maneira que eu ensinei a fazer foi assim. Eu uso o ref dessa matriz ampliada aqui. A matriz ampliada, a matriz A com a matriz B. Eu faço isso. Quando eu faço isso, aí ele dá a solução. Vou mostrar você, ó. 4,5, 3,25 e 1,25, entendeu? Quando usar a matriz ampliada, escalão na matriz ampliada, isso aqui é a solução. Entendeu? Entendi. Foi assim que eu ensinei para eles. Mas porque eu não ensinei ainda inversa, entendeu? Mas depois que tiver a inversa, ele pode usar isso. Outra forma de fazer isso, Roberto, Caio, é você escalonar a matriz A do lado da identidade, aí você vai ter a matriz inversível, e depois você faz uma combinação linear com os elementos, as componentes do vetor B, que são os elementos do vetor B, que no caso é 7, 1 e 0. Aí você iria fazer 7 vezes a primeira coluna da matriz inversível, mais 1 vezes a segunda coluna da matriz inversível, mais 0 vezes a terceira coluna da matriz inversível. Aí daria o resultado aí. Agora, senhores, resolver esse problema é um problema muito simples, que é o melhor dos mundos. A matriz é inversível, aqui não tem problema, não. Como é que eu vou ter problema? Quando é que eu vou ter problema? Quando ela não for, porque ela vai ter múltiplos resultados. Vamos supor que o meu sistema fosse esse daqui, ó, 1 em 1 em 1, fosse essa equação aqui, fosse... Uma linha ia zerar, então o sistema ficaria com infinitas soluções. Muitas soluções. Na verdade, infinitas soluções, né? Não é muitas soluções. Exato, infinitas soluções, porque uma das retas são coincidentes. Já que uma das retas são coincidentes, então é infinita, já que os números reais são infinitos. Eu vou colocar uma forma... Eu vou duas possibilidades. Isso aqui pode ser 0 ou pode ser 1. Peraí, o quê? O quê? Esse número pode ser 0 também. Sim, esse número aí. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos primeiro resolver como sendo 1. Se eu resolver isso aqui... Pode ser 0. Porque aí falta o pivô, ó. Não teria o pivô. Não, a cara da solução ia mudar. Vocês vão entender. A cara da solução ia mudar. Vamos resolver esse problema como isso aqui sendo 0. Eu só não entendi porque você tá querendo dizer que pode ser 0 ou 1 isso aí, né? Eu posso resolver sistema... Eu posso transformar dois sistemas diferentes. Eu posso ter esse sistema A, que eu coloquei como sendo duas linhas iguais, exatamente iguais. E eu posso ter o sistema B, onde é exatamente 2x1 mais 3x2 mais 5x3 igual a 7. Aí a segunda linha. x1 mais x2 mais x3 igual a 1. E a terceira linha é diferente, x1 mais x2 mais x3 igual a 0, por exemplo. Por isso que eu falei que esse número poderia ser 0. Pode dar impossível aí, né? Essa é a ideia que eu quero mostrar a vocês. Resolver desse jeito, desse jeito. O que vai mudar? Aqui eu percebo claramente que antes eu tinha um sistema com 3 equações e 3 variáveis. Só que aqui essas duas equações, depois que eu escalonar, essa equação aqui vai desaparecer. Porque uma vai absorver a outra, porque são iguais. Então essas duas vai ficar só duas equações na prática, concordam? Sim, sim. Então eu vou ficar um sistema com 3 variáveis e 2 equações. Só de cima. Já que eu tenho 3 variáveis e 2 equações, senhores, esse sistema nunca vai ter infinitas soluções. Nesse caso, vai ser infinitas soluções. Vou escalonar ele para vocês entenderem o que eu estou dizendo. 1 em 1 em 1, né? Desculpa. 1 em 1, 1 e 1. Ficou isso aqui. E o vetor é o vetor 1 aqui no final, né? Pronto.
Agora eu vou... O que que acontece quando eu faço ref de A? Vou chamar isso aqui de escalonado. Quando eu faço ref de A, vou rodar o A aqui. Eu rodei o A, ref de A. Quando eu fiz o ref de A, o que aconteceu? Um pivô, outro pivô e outra linha zerou, tá vendo? Ó? O que significa isso? Significa que essas 3 colunas de A são LD, linearmente Vai ter independentes. uma variável livre aí, num sistema homogêneo. Se eu for resolver o sistema AX igual a zero, eu vou ter infinitas soluções. E essa matriz A, ela não é inversível. Se eu for calcular a inversa de A, ela vai dar um negócio. Vou mostrar aqui a vocês. Inv de A, ó. Inv de A. Ó, infinito, tá vendo? Ela não é inversível, essa matriz. Aí você diz, e aí, por que não é inversível? Não precisa nem calcular, é só saber que tem uma linha múltipla do outro. Aí a matriz, não é inversível, certo? Aí eu pergunto a vocês, como é que eu vou resolver o sistema AX igual a B? Você vai ter que tornar essa matriz com determinante diferente de zero. Uma forma esse exercício, o aluno, vocês ainda conseguem fazer, porque você vai fazer a matriz ampliada. Vai fazer ref da matriz ampliada A com a matriz com o vetor B, certo? E vai escalonar. Pá, quando escalonar, vocês vão encontrar essa equação aqui, tá vendo? Aí vocês conseguem resolver essa equação. Aqui é x1 mais 0x2 menos 2x3 igual a 4. Ó, 0x1 mais 0x2 mais 0x3 igual a 0. 0x1, 1x2, 3x3 igual a 5. Então, vou escrever aqui só para mostrar a vocês. Ó. Já esqueci, bicho. X2 mais x3 igual a alguma coisa. X1, desculpe, x2 mais 3x3 igual a 5. Mais 3x3 igual a 5. Vocês estão entendendo o que eu estou fazendo, então? Sim, sim. E aqui eu estou fazendo aqui, ó, 1x1, 0x2 não conta, menos 2x3. Ó, 1x1 mais menos 2x3 igual a menos 4. 1, menos 2 e menos 4. Então, vai ficar x1 menos 3x3 igual a menos 4, se não me engano, né? Só confirmar aqui. Eu sou esquecido, bicho. Não consigo guardar nada. Então, é 1, 0 e menos 2. É menos 2 e menos 4. Menos 2 e menos 4. Menos 2 e menos 2 e menos 4? 1 e menos 2, não? Ah, aqui é menos 2, ó. Então, eu tenho esse sistema aqui. Depois que eu escalonei, ficou esse sistema aqui. Claramente, esse sistema tem infinitas soluções. Eu tenho 3 variáveis, x1, x2, x3, e tenho 2 equações. Então, essa solução, eu vou ter que colocar tudo em uma variável livre, porque eu tenho uma linha zerada, então vai ficar uma variável livre. Então, eu vou colocar aqui, eu vou botar x3 com variável livre. Então, vai ficar assim, ó. x2 igual a 5 menos 3x3. E x1 vai ser igual a menos 4 menos 2x3. A solução do meu sistema, desse sistema, é uma solução do tipo assim, ó. x1, x2, x3. Aí, x1 eu estou vendo que é menos 4 mais 2x3. x2 é 5 menos 3x3. E x3 é x3. Então, tipo assim, professor... Liga. Então, a solução seria uma solução particular mais a solução com x3, né? Como uma constante, né? Você já está querendo falar de um teorema posterior a isso que eu estou falando. Isso aqui é uma solução... Ia ter uma solução particular desse sistema linear e ia ter, além disso, uma outra solução que tinha infinitas soluções, que são aqui, todos os múltiplos de x3, de um vetor. Aqui, se você olhar bem, você seria 2 menos 3 e 1. Seria x3 vezes 2 menos 3, 1. A solução é só isso aqui mesmo, a solução geral. Você dá um valor para x3, aí encontra soluções. Ah, x3 é 0, aí você substitui o 0 aqui. Aí é 4, menos 4, 5 e 0. x3 é 1, aí substitui 1 aqui, aí tem outra solução. Ou seja, isso daqui é infinitas soluções. A solução desse sistema é um vetor que depende desse fator. Agora, o que você está querendo dizer, Arthur?
eu consigo ver que esse vetor é uma soma de um vetor fixo, mais esse vetor aqui, ó, x3 vezes o vetor 2, menos 3 e 1. Aí a gente mostra isso no curso de álgebra linear, que a solução esse sistema aqui é um sistema AX igual a B, ele não é homogêneo, é não homogêneo esse sistema. Esse sistema é equivalente à solução, uma solução particular, que é essa solução menos 4, 5, 0, mas essa solução, e essa solução aqui, adivinha que solução é essa? Você sabe dizer, Arthur, que solução é essa? Mas como assim? Essa solução o quê? Eu não entendi a sua pergunta. Só essa solução, você sabe, se eu consigo encontrar só essa solução aqui, essa solução, alguma solução especial, essa solução aqui? Não que eu me lembre. Você está vendo essa matriz aqui? Essa matriz aqui, né? A matriz AX igual a B, o sistema AX igual a B. Sim, sim. Se eu resolver o sistema AX igual a 0, o sistema homogêneo, vai dar essa solução aqui. Sim, ela é a solução do sistema homogêneo, verdade. Então isso era aquilo que você estava querendo dizer. Era a solução do sistema AX igual a B... mais a solução do sistema homogêneo. Isso aqui é uma solução particular, mais solução do sistema homogêneo. Se vocês estudassem equações diferenciais de segunda ordem, vocês iam resolver desse mesmo jeito. Você pegar a equação diferencial linear de segunda ordem, encontrar o polínômio característico e depois resolve o problema homogêneo, encontra a solução da homogênea e encontra uma solução particular. Para encontrar a solução particular, a gente usa uma técnica chamada variação dos parâmetros. E vai. Exatamente. Mas é outro mundo. Mas essa ideia é interessante. Pronto. Então, o que eu quero que mostre... Está muito alto, Debinha, isso aí. Baixa aí, por favor. O que eu quero que vocês entendam que resolver esse sistema aqui é um sistema que tem infinitas soluções. Eu consigo resolver escalonando até o final. Encontrei uma solução. Então, eu pergunto a vocês, isso é problema para a gente? Não, tem solução. Eu encontrei infinitas soluções. É um problema oposto, porque eu tenho infinitas soluções, né? Só um minutinho aqui, deixa eu... Pronto, deixa eu voltar aqui à nossa discussão. Pronto. Isso aqui até agora não foi nada do outro mundo, porque eu estou fazendo uma revisão de álgebra linear. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse mesmo sistema, vou botar um 0 aqui, viu? No lugar do 1, e ver o que acontece. Eu vou resolver o mesmo sistema colocando 0. Vou rodar a matriz A. Vou usar o ref para você mostrar aqui o ref. Quando faz o ref da matriz ampliada ficou 0x, 0y e 0z, né? Podemos dizer assim, igual a 1. Fica 0 igual a 1. Vocês sabem que 0 é igual a 1, senhores? Mas isso é uma contradição lógica aí, por causa da equação. Se eu resolvesse do outro jeito, ia ficar assim, ia ficar 0 igual a 1. Aí você ia ficar... Agora você me quebra, professor, se eu quebra. Como assim 0 igual a 1? 0 é igual a 1, senhores? Não, né? Não, né? Que esse sistema é um sistema Impossível. impossível. É aqui que a gente vai começar. Se eu fosse um matemático puro, o que eu ia dizer para vocês? Acabou por aqui. Valeu, galera. Valeu, Se é possível, foda-se. Deus. A minha esposa, toda vez que eu tô dando aula, fazendo qualquer coisa, ela bota alguma coisa para comer, só para eu fazer zoada com a boca. Ela fica dizendo, você quando tá em casa, come igual um bicho, mas quando tá lá dando aula, come bem devagarzinho. Toma um copo cheio de água aí para dar uma... Mas eu tô tomando sorvete, deve dar um copo de sorvete aqui. Vamos lá. Eu ficava meio gorda nessa pandemia, eu ganhei uns Agora 10, 20 quilos. O que significa resolver um sistema linear? Quando eu faço o sistema AX igual a B, o que está por trás é o seguinte, quando eu faço AX, era aquilo que eu tento ensinar no curso de álgebra linear. AX nada mais do que o span das colunas de A. Como assim? Eu vou chamar isso aqui no futuro de col de A. É o espaço da col de A. Col de A.
que é o conjunto de todas as combinações lineares das colunas de A. Do ponto de vista geométrico, isso aqui vai ser um plano, ou um hiperplano. É um plano. Geometricamente, quando eu faço A vezes X, é um plano. Ou um espaço todo, depende muito da cara da matriz. Já que eu tenho, com certeza eu vou ter poucos pivôs em relação, se eu tiver todos os pivôs aqui, isso aqui vai dar o espaço todo. Mas se eu tiver poucos pivôs, se eu tiver alguma linha nula aqui, eu vou ter um hiperplano. E quando o vetor B está aqui, ó, eu vou fazer a seguinte pergunta. Eu pergunto, quando eu resolvo o sistema, eu quero saber se esse vetor B pertence ao espaço das colunas de A. Ou seja, eu pergunto se esse vetor B pode ser escrito como combinação linear das colunas de A. São esse tipo de coisa que eu discuto com o álgebra linear. Mas para vocês, eu quero que vocês entendam o seguinte. Eu quero saber se o vetor B está aqui ou está fora. Só isso. Se o vetor B estiver dentro do plano, o sistema é um sistema possível. Ele vai ter solução. Certo? Se o vetor B estiver aqui dentro do conjunto. Mas se o vetor B, foi o que a gente fez no primeiro caso, se o vetor B estiver fora, significa que esse vetor B não pertence ao espaço das colunas de A. Não pertence ao espaço das colunas de A. Então, esse sistema é um sistema impossível. Se fosse um sistema com infinitas soluções, ele estaria onde? Estaria aqui dentro também. Sem nenhum problema. Só que teria infinitas combinações lineares que ia encontrar esse B aqui. A base, os vetores que oposto, né? Hã? Ela seria super mal oposta, né? Não, seria um problema. Ah, seria mal oposto porque eu teria infinitas soluções, né? Mas não era. Mas eu teria solução. São muitos vetores que satisfazem essa condição de AX igual a B. Isso, que eu consigo escrever esse vetor B como combinação linear das colunas de A, que geram um vetor de A. Mas eu encontrar várias combinações. Né? Eu encontrar várias combinações para esse vetor B. Vai ter que criar uma regularização, né? Para selecionar o melhor vetor? Não, nesse caso não precisa disso não. A gente escolhe de acordo com o nosso problema. Regularização pode ser uma informação a priori, podemos dizer assim. Mas ele não é instável, o problema não é tão instável. O problema que a gente tem agora é esse aqui. É esse problema aqui. Eu tenho um vetor B que está fora do espaço das colunas de A. Aqui é o AX. Ó. Aí você diz, ou seja, AX nunca vai ser igual se eu fizer, eu nunca vou encontrar um vetor X quando eu fizer A vezes X dá igual a esse vetor B. Esse vetor B não vai pertencer ao espaço gerado por AX. Aí você vai dizer, e professor, e agora? O que eu faço? Os matemáticos esquecem isso, mas aí esse é um problema que me interessa. Vocês têm alguém imagina como fazer? Eu já estudei isso aí. Você tem que encontrar um vetor que seja a projeção do vetor B no espaço das colunas de A. Você literalmente pega esse aqui, a sombra, que é esse vetor B chapéu aqui. Você resolve o sistema para essa sombra aqui. E aqui forma 90 graus, é a melhor solução. É o que tiver o menor erro possível. Encontra esse vetor B que tem o menor erro possível. O menor erro possível chamado de... Esse erro aqui, por exemplo. Esse menor erro possível. Eu quero minimizar esse erro aqui. Eu quero encontrar um vetor B tal que esse erro é o menor possível. Aí você, como é que eu faço isso, professor? O correto é você definir... Tem várias formas de fazer esse problema. Tem uma forma mais estatística e tem uma forma mais matemática, podemos dizer assim. O pessoal da estatística chama isso de regressão linear. Homem, pelo amor de Deus, eu estou ocupado. É o quê? Tá, vou tentar falar baixo aqui. Eu falando baixo, vocês escutam, né, senhores? Escuto sim, professor. Ah, tá, porque eu esqueço que eu estou com fone de ouvido e falo alto, a minha filha fica reclamando aqui. Continuando. Regressão linear. Mas o problema que eu faço é o seguinte. Eu vou encontrar uma função erro, que é exatamente a diferença. Esse menos esse. É exatamente B menos AX, por exemplo. É esse erro aqui, ó. É exatamente esse vetor B menos a projeção. Esse aqui é o espaço gerado. Aqui AX é como se fosse esse plano, entendeu? A diferença desse vetor, o erro entre o vetor que está fora do plano AX. Eu vou chamar a função erro. Essa função erro aqui, eu vou calcular... Eu tenho esse erro, que é B menos AX.
Só que isso aqui não é um número, é um vetor. Então, a melhor maneira de fazer isso aqui é fazer isso aqui, a norma de B menos AX, ou AX menos B, tanto faz, viu, senhores? Tanto faz. Para não ficar confuso na cabeça de vocês, eu vou botar assim, ó. AX menos B, tanto faz, viu? AX menos B. Que isso é o meu erro. Esse erro que eu quero minimizar, que é a diferença entre o calculado menos o observado. Se vocês estudarem para o inverso, vão saber isso. É esse erro aqui, diferença disso aqui. Esse vetor B, eu vou ter que encontrar uma solução. Eu vou minimizar isso aqui. Eu vou encontrar um minimizador dessa função erro. Eu vou encontrar um x estrela, um x estrela aqui, ó. Um x estrela, de tal forma que minimize isso aqui. Ou seja, que minimize esse erro de AX menos B. Encontrar esse erro, encontrar esse vetor x, tal que A vezes esse x menos B der um menor erro possível, não vai dar zero, porque o vetor B está fora, né? Não vai dar zero, mas eu quero encontrar um vetor mais próximo possível, que tiver o menor erro possível, que é esse vetor B estrela aqui. Vocês estão entendendo o que eu estou falando ou não? Sim, sim. Então, agora vem a paulada matemática. Resolver encontrar, minimizar esse erro aqui ao quadrado, viu, senhores? Ao quadrado. Eu tiro a raiz. Encontrar esse erro aqui, minimizar esse problema, é chamado de problema de mínimos quadrados. Ou quadrados mínimos, como queiram, traduzindo do inglês mais correto. Então, toda vez que você fizer um problema de minimizar a norma de AX menos B, isso é o problema de mínimos quadrados. Agora, como resolver isso aqui? Esse problema AX é um problema linear. Porque o que é um problema linear? É um problema linear porque satisfaz algumas condições, umas condições de linearidade. Por isso que é linear. Por exemplo, aqui, ó, quando eu fizer isso aqui, ó, quando eu fizer AX mais AY, isso aqui é a mesma coisa de A vezes X mais Y. Quando eu faço A vezes X vezes A vezes... Caralho. Por que esse negócio tá... Por algum motivo ele tá... Deixa eu clicar aqui fora. Pronto. Ele não tá apagando. Acho que tá mesmo na borda, eu acho que ele não Na borda ele tá dando problema. Então, quando eu tiver um problema AX, quando eu faço AX mais AY, isso aqui é uma propriedade. É A vezes X mais Y. É como se eu pudesse multiplicar a distributividade. E quando eu faço A vezes um lambda vezes X, isso aqui é lambda vezes AX. Essas duas propriedades garantem que esse problema A vezes qualquer função T vezes X, onde você mostra que T vezes X mais Y é igual a T de X mais T de Y, e T vezes C vezes X é igual a C vezes T de X, qualquer função que satisfaz essas duas coisas aqui é chamada de transformação linear. Ou seja, a matriz, o produto matriz vezes vetor satisfaz essas condições aqui. Então, é um problema linear. Certo? É por isso que é linear, porque satisfaz essa condição de linearidade aqui. Essas condições de linearidade aqui. Associatividade, comutatividade, distributiva. Não, mas distributiva. é mais simples. Só basta satisfazer isso aqui. Eu pego a função, quando eu fizer o produto, vale essa distributividade, podemos dizer assim, e vale essa constante, esse número real, e ele sai daqui. Ele sai e não atrapalha em nada. Comutatividade, né? Multiplicação. Não sei, não é esse termo, não. Isso aqui é uma associatividade, podemos dizer assim, em relação à multiplicação por um escalar. Mas o problema se torna linear se satisfaz essas duas condições. E esse problema aqui é um problema linear. Então, sabendo disso, o que a gente faz? A gente tem que dar um jeito de minimizar esse erro aqui. Como é que eu encontro o mínimo dessa função? O mínimo dessa função. Uma maneira trivial de encontrar o mínimo dessa função. Vocês já sabem? Usando cálculo. Como é que você calcula o mínimo de uma função usando cálculo? É você deriva e iguala a zero, né? Então, vocês concordam que eu vou ter que derivar essa função erro em relação a x e igualar a zero, né não? Exatamente. Só que essa derivada, senhores, é uma derivada matricial. Então, eu vou fazer umas gambiarra aqui para não perder muito tempo.
Para derivar isso aqui, é como se fosse a derivada, esse 2 vem para cá, vai ficar 2 vezes. Aí aqui vai ficar AX No menos final dá uma B. matriz com produtos internos. É uma gambiarra danada essas calças. Eu estou fazendo a gambiarra para convencer vocês. Aí o 12 vem para cá e depois é multiplicar pela derivada da interna, vezes a derivada da interna. A derivada em relação a x e b aqui dá 0, e a derivada de AX seria A, né? Mas nesse caso é A transposto. Aí ficaria assim, ó. E ficaria em relação à direita, fica 2 vezes A transposto vezes AX menos B. Eu posso provar isso, mas eu ia ter que fazer umas gambiarras maiores. Mas literalmente isso, ó. O 12 vem para cá, esse 12 vem para cá, e depois aí fica AX menos B. E a derivada disso aqui em relação a x é A transposto, mas é a derivada da direita, então ficava desse lado aqui. Então é 2 vezes A transposto, isso aqui igual a 0. Isso aqui é uma forma bem simples de eu enganar vocês, entendeu? Eu teria que abrir um pouco mais de conta, mas vai dar isso aqui. Aí não está igual a 0, eu corto esse 2 aqui, né? Aí eu multiplico isso aqui, vai ficar assim, ó, A transposto AX, e multiplicar por isso aqui vai ficar menos A transposto B, igual a 0, não? Vocês estão entendendo o que eu estou fazendo, né? Exatamente. Sim. Esse 2 eu cortei porque eu posso dividir por 2 de um lado e 2 do outro. Eu posso dividir por 2 aqui não altera nada. Agora eu vou passar para o outro lado. Isso aqui são as equações normais do problema. Eu vou passar para o outro lado. Vai ficar assim, ó. X, A transposto A, X, igual a A transposto B. E esse A transposto A, por incrível que pareça, é uma matriz quadrada. Porque a matriz A, nesse caso, é uma matriz, com certeza, essa matriz ela não é quadrada, porque ela zerou umas linhas, ela não é quadrada. Quando você multiplica pela transposta, ela automaticamente fica quadrada. Isso, A transposto é quadrada. Então, X vai ser a inversa de A transposto A, vezes A transposto vezes B. Isso daqui é o problema de mínimos quadrados. Então, se você quiser resolver qualquer problema de mínimos quadrados usando álgebra linear, é só resolver esse problema aqui. Isso aqui é o que, matematicamente falando? O pessoal da estatística diz é equivalente a você ter vários conjuntos de dados aqui e você quer encontrar uma equação da reta que tiver o menor erro possível desse conjunto de dados. Ajuste uma reta com o menor erro possível. Quem é da estatística usa isso todo canto. Eu conheço gente que fez mestrado só fazendo isso aqui. Faz um mestrado só para essa merdinha aqui. Certo? Aplicado a algum problema de dados. Isso, é né? só que ele pega um problema um problema real, tipo de saúde ou de economia, e usa essa técnica de mínimos quadrados para fazer a regressão e fazer alguma análise de dados usando algum algoritmo aí. Então, se vocês estudam estatística como ciência de dados, a ferramenta principal é mínimos quadrados. Então, a ferramenta principal é isso aqui. Como é que eu implemento isso no MATLAB? Muito fácil. A gente viu quase agora que esse problema é um problema, ou o REF, a gente viu que esse é um problema impossível, né? Um problema impossível. Se você calcular invidial, ele vai dar um erro aqui, ó. Tem uma função específica, né? Para mínimos quadrados. Invidial, não dá. Não tem inversa. Então, como é que eu faço aqui, professor? Faz o mínus quadrado, ó. X mínus quadrados igual a inv e A transposto vezes A vezes A transposto, né? A transposto vezes B, não é isso? É só confirmar. Fiz as contas aqui, eu tenho que confirmar, ver se está certo. Tá vendo? Inv de A transposto vezes B. Pode dar um problema de singularidade, né? Vamos ver. Pode dar ou pode não dar. Vamos ver aqui, rodar isso aqui. Que eu inventei o problema, eu não sei. Tá aí, encontrei a solução. 4,75, 30,25 e 12,75. E Adalberto, entendeu? Adalberto? Pô, tava falando mutado, foi mal. Entendi sim, professor. Entendi sim. Não é legal essa ideia? Agora sim, eu fiquei com algumas dúvidas. Qual? O seguinte, quando eu faço a multiplicação do transposto, que
Que o Você ficou, resultado... você ficou nas dúvidas nessas contas aqui, é isso? Foi isso mesmo. Ah, tá. Aqui porque eu fui um pouco rápido, mas vamos lá. Você sabe calcular a derivada disso aqui, ó? 3x mais 5 ao quadrado. Sabe calcular isso aqui? 2, 6, sim. Diga aí para mim. É 2 vezes 2 3x vezes. mais 5, não é? Isso. Que mais? Aí iria seguindo. Aí você iria fazer a distributiva. Não. Para derivar, é por isso que você não entendeu. Para derivar isso aqui, faz o 2, calcula o de fora, a derivada do de fora, que é 2 vezes 3x mais 5, aí vezes a derivada da interna. Quem é a derivada de 3x? É 3. A derivada de 5 é 0. Foi isso que eu fiz. Só que eu fiz o seguinte, eu fiz uma derivada à direita, porque matriz é cheia de frescura. Eu botei o 3 aqui, ó. E no nosso caso, aqui não era um 3, era uma matriz A. E aqui não era 5, era B. Aí o 2 veio para cá, aí aqui ficou AX mais B. E a derivada disso aqui, a derivada de B é 0 e a derivada de AX é A. Só que não é só A, é A transposto. Aí ficaria o A transposto aqui. Só isso. A gambiarra esse A transposto, porque eu teria que provar, eu teria que abrir as contas e mostrar que quando eu faço isso pontualmente, a derivada ele cai como sendo um vetor transposto. Só isso. Da matriz transposta. Matriz transposta, no caso, né? Aí eu teria que convencer. A gambiarra que está aqui, que eu forcei a barra, foi a derivada de AX, eu teria que mostrar que a derivada de AX em relação a AX é A transposto. É esse resultado. Quando eu ensinei isso para Arthur há 500 anos atrás, eu não mostrei, eu abri um livro de cálculo vetorial fudidão. Ele falou, professor, isso estuda onde? Rapaz, só no mestrado, doutorado, e olha lá. Que tinha assim, ó, a derivada de AX, a derivada disso aqui em relação a X, aí isso aqui é A transposto. É esse resultado que eu forcei vocês aceitarem. Foi um monte de contas, vamos deixar ali. É conta que só a bexiga. Mas a gente tá querendo aqui só pegar a ideia e o que vai cair, como é que a gente usa. Aí quando derivou, pegou isso aqui, igualou a 0. E apaguei, foi? Não, é só porque você... Repetir. Quando eu derivei, igualei a 0, encontrei essas equações normais, passei para o outro lado e encontrei essa expressão aqui. Essa expressão é que a gente vai utilizar. Só isso é o principal da aula de hoje. Porque a gente vai fazer um código que a cada interação a gente usa isso aqui. Só que Arthur já deu um problema, que existe um problema mais que a gente não percebeu. Esse A transposto A não deu tranquilo, porque a inversa de A transposto A existe. E se essa A transposto A não fosse inversível, Adalberto, o que a gente faria? Bem, aí... Porque esse aqui é um dos problemas. Aqui eu já resolvi para mim os quadrados. Fácil, né? Agora, o problema é isso aqui, ó. Inversa de A transposto A. Nesse caso, a inversa de A transposto A, ó, deu um número aqui, ó. Deu um número, ó. 10 a menos 15... Foi. 10 elevado aqui, deu um número gigantesco. Aqui é a matriz, aqui é a inversa de A transposto A, matriz quadrada, tá vendo? Tô vendo. Mas às vezes acontece, vou ver, eu não sei se tá certo não, vou colocar 1 em 1 só para ver se aceita. Vamos ver se ele aceita. Olha, quando eu botei 1 em 1 em 1, A transposto A deu inversível, deu não inversível, tá vendo? Entendi. Aí Se fudeu. você fizer aquela conta, dá uma singularidade. Se você fizer aquela conta de novo, dá um erro de singularidade. Isso. Aí, a solução que fez isso é um cara chamado... Você tem que somar com uma lambda vezes a identidade da matriz. Viu, Adalberto? Um cara chamado Marquardt e outro cara chamado Levenberg fizeram isso separadamente, sem um conversar com o outro. Naquele tempo não tinha e-mail, não tinha telefone. Eles tiveram uma ideia simples e os caras ficaram fuderosos até hoje. Todo grande problema não é aquela coisa fuderosa, não. É uma ideia bem simplesinha. Aí o cara pegou aqui, ó. Rapaz, já que essa matriz é inversa, já que essa matriz A transposto A aqui é uma matriz que não é inversível, como é que eu faço para deixar ela não inversível? Aí eles começaram a pensar, meu Deus do céu, deixa eu ver aqui. Gambiarra, vamos pensar numa gambiarra. Ó, A transposto A é uma matriz quadrada, beleza. Eu consigo, quando eu consigo pegar isso aqui e transformar isso numa matriz diagonal.
eu consigo mostrar que isso aqui é uma matriz P vezes uma matriz diagonal vezes uma matriz P é menos 1. E os números que estão na diagonal principal são chamados de autovalores. E se isso aqui for inversível, isso aqui também vai ser inversível. Se isso aqui não for inversível, o que que acontece? Vai aparecer zeros aqui. Os autovalores aqui vai ser nulos. Porque o determinante da matriz é basicamente a multiplicação da diagonal principal dela. Então, se tiver um zero na diagonal principal dela, então também o determinante será igual a zero. Logo, a matriz terá erro de singularidade. Os autovalores dessa diagonal principal vão me dizer se a matriz é inversível ou não. O que a Adalberto está falando, Arthur falou, é que eu também consigo fazer o seguinte, eu consigo encontrar a inversa de uma matriz escalonando ela, e quando eu escalono ela, eu tento mostrar que ela é equivalente a uma matriz identidade, onde seja 1 em 1 em 1. Ela é equivalente a isso aqui. Isso era... Vocês estão me ouvindo, né? Então. Estou. Se eu não me engano, isso era a terceira regra das 5, né? Era 5 regras, era 4 regras, e essa é a terceira, não é isso? Não sei. O fato é que eu tô dizendo a vocês como foi que Levenberg-Marquardt ficou famoso para o mundo todo. Ele pensou assim, rapaz, já que está aparecendo zeros aqui, esses zeros que estão atrapalhando minha vida, o que eu faço para cancelar esse zero daqui? Você soma com a matriz de identidade e com o Eu somo com um multiplicador do númerozinho Lagrange. pequenininho aqui, né? Não, Adalberto? Um númerozinho pequenininho aqui, né? Não? Exato, um número que não faça diferença. Então, o vagabundo fez exatamente isso aqui, ó. Ele pegou aqui e somou aqui um lambda. Só que esse lambda, vou botar aqui um número aqui, lambda, vou botar um número pequenininho, 0.001. E vou multiplicar por uma matriz de identidade. Para não ficar um número somar tudo, eu vou botar aqui AIS. Aí. Aquela matriz P é o que mesmo, professor? A matriz dos autovetores. Esse A é do tamanho de A transposto A, lente de A transposto A. É o mesmo tamanho de A transposto A, entendeu? Para não ter vezes. Pronto, agora, o que eu fiz aqui? Eu vou mostrar aqui o que eu fiz aqui no papel. Tá faltando eu tenho o A transposto A aqui. Tá É a matriz inversível. professor. Assim, eu vou botar. Aí eu vou somar aqui um lambda vezes a identidade aqui, ó. 1. Pronto. E esse lambda é um número pequenininho. O que eu faço? Quando eu somo isso aqui com isso aqui, os valores da diagonal principal dessa matriz A transposto A começa a não ser mais nulo. E essa matriz aqui, quando você calcular a inversa de tudo isso aqui, ela vai existir. Isso daqui é uma regularização. É uma gambiarra que a gente chama de regularização. O cara criou a regularização antes de Tikhonov, bicho. Ele fez isso antes de Tikhonov. Tikhonov criou o vínculo de suavidade, a regularização em 1950. Isso aqui foi em 1930. O cara já teve essa ideia. Então, essa ideia é poderosa. E essa é utilizada em inteligência artificial, utilizada em tudo que é canto. Lente de A transposto. Eu tenho que botar mais um aqui? Pronto, agora vai dar certo. Ó, eu vou calcular a inversa disso aqui para ver se ele aceita, se continua tendo inversa. Ó, agora teve inversa, ó. Se eu botar um número menorzinho aqui. Agora tem inversa. Vocês estão percebendo que gambiarra? Eu peguei uma matriz e deixei ela, eu fiz ela não tem inversa e fiz ela criar inversa, somando um númerozinho aos termos da diagonal principal da matriz. Exatamente. Isso é poderoso. Esse algoritmo, o algoritmo não linear, que a cada interação eu resolvo o problema linear usando essa gambiarrazinha chamada de algoritmo Levenberg-Marquardt, que é um dos algoritmos que você vai implementar, viu, Adalberto? Eu vou estudar isso aí na próxima. Vai estudar. Esse é o algoritmo. Esse é o algoritmo. Esse é o danado. Só que a gente... Não, é bem simplesinho, isso é lindo. Numa linha eu faço isso aí. Eu posso até abrir um código que eu implementei isso aqui para mostrar a vocês. Deixa eu ver onde é que tem. Só para mostrar a vocês. For, basicamente. É um for para cada vetor. É um for que roda a cada interação. Agora, quem é esse A? Esse A é o meu jacobiano. Jacobiano, exatamente. É o meu jacobiano, que a gente precisa aprender a implementar o jacobiano. Depois que implementar o jacobiano, morreu. O gradiente de cada equação lá da onda. Eu só não sei onde é que tá esse negócio. Deixa eu ver aqui onde é que tá isso.
Eu acho que está em meus documentos. Eu vou abrir, que faz 500 anos que eu não faço minha pesquisa, rapaz. Eu tenho que voltar a minha pesquisa. Mas só mostrar a vocês em que pé está a minha pesquisa. Inversão 2D. Inversão, livro, inversão Fortran, inversão, resistividade PCO, não, isso não quero saber. Aqui, inversão 2D, resistividade. Deixa eu ver isso aqui. Não, isso aqui é outra viadagem. Eu quero inversão 2D, resistividade. Não. Cadê, porra? Inversão 2D, inversão. Não, deixa eu entrar aqui que é melhor. Vou cancelar isso aqui e vou entrar aqui que é mais fácil eu procurar do que ficar procurando MATLAB. Que eu vejo melhor os nomes. Tomografia, Dalberto, Zé Ruela. Algoritmo Arthur, Zé Ruela. Tem declaração, Zé Ruela. Jorge, outro Zé Ruela quadrado. Relevo do gravimétrico, Cael, outro Zé Ruela. Cadê? Artigo, tomografia global, não presta. Autoadjunto, jacobiano, artigo. Será que não? Aqui é artigo. Cálculo diferencial, código Fortran, computação Uninter. Não, geometria. Era para ser isso aqui, bicho. Eu não entendo por que não... era aquilo mesmo, bicho. Porque não tava aparecendo isso aqui. Era só para escolher a pasta. Bicho burro, bicho. Bicho burro eu sou, bicho. Era só aquilo mesmo. Tá... Inversão 2D mesmo. Inversão joint, inversão 2D. E pronto, seleciona a pasta. Pronto. Aí eu vou procurar aqui o modelagem 2D, jacobiano paralelo, jacobiano, inversão 2D, resistividade LM. Tá vendo o que significa LM, não sabe? Levenberg, mas qual? Aqui, ó. Tu tava falando mutado de novo. Isso aqui é uma biblioteca que eu rodo para usar a minha modelagem. Aqui é a minha modelagem, não se preocupe isso não. Esse aqui é os meus dados observados. ROA é dado observado. Aí aqui eu boto, defino um X inicial, porque no meu método eu tenho que dar um modelo inicial. Eu peguei um modelo aleatório e gerei um modelo aleatório inicial e dividi por 10 para ficar bem louco mesmo. Aí aqui eu boto a tolerância, que é eu criei uma tolerância, 10 a menos 11. A iteração inicial, J igual a 1, nem precisava disso, porque eu copiei esse do Fortran e eu acabei deixando isso. Ó. Interação 1, iteração máxima, ó, 10 iterações, ó, 10 iterações. Isso aqui é a minha modelagem, que é a modelagem de resistividade. Aí aqui é o meu, meu RMS é um erro, norma do calculado menos observado. Agora vamos a cada interação. A primeira coisa que eu faço, eu tenho que encontrar um lambda. É esse problema que eu estou aqui, com o lambda. Eu criei essa função lambda porque ele está demorando muito. Aí eu tenho que melhorar esse lambda. Um lambda que ele faz um chute. Aí depois eu tenho a função jacobiana, que é uma matriz, aqui vai gerar uma matriz. Aí aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? J transposto J, tá vendo aqui, ó? J transposto J, lambda vezes a matriz inversa, ó. É exatamente o que eu ensinei a vocês hoje, né? Não, isso aqui? Sim, sim. E os quadrados utilizando a matriz jacobiana. Isso aqui isso aqui. Aí depois eu encontrei essa inversa e fiz essa conta aqui. Aí eu encontrei o meu modelo, só isso. Só que tá no log, eu tive que fazer uma gambiarra aqui para fazer uma mudança, certo? Porque eu mexo mudança no log. Escala, mas né? É isso aqui, ó. Esse é o código. Pronto. Aí ele vai fazendo isso a cada interação, ele vai atualizando. Eu botei um while. Logaritmo em base 2, né? Base 10, base neperiana. Neperiano, mas ele não aí? No MATLAB o log é neperiano. Pronto. Neperiano. Isso aqui. Se eu rodar isso aqui, ele vai demorar um pouquinho. Por quê? Ele vai demorar onde? Ele vai demorar aqui, ó. Ele vai demorar no jacobiano. Cadê o jacobiano? Aqui, ó, ele demora aqui. Isso aqui é isso aqui que eu demoro. Ele vai demorar um pouquinho. Mas ele vai dar 10 interações, vai demorar aqui uns 10 minutos. Por conta do meu jacobiano, que ele está muito bruto, meu jacobiano. Eu preciso melhorar meu jacobiano. Mas pronto. Aí você diz assim, professor, e o outro algoritmo de Ocam, como é que vai ser o de Ocam? Hein, Adalberto?
O Diocan, no lugar dessa matriz de identidade, eu boto a matriz suavidade, bicho. Só isso. É a única diferença? Só isso. Que é a regularização, né? Eu só boto em vez de botar aqui a matriz de identidade aqui, eu boto a matriz suavidade. Isso aí transposto isso dele. é uma regularização grosseira. Isso. Isso é uma regularização muito grosseira, né? Por isso que eu preciso da matriz D. A matriz D é necessária. Não dá para fazer aquelas gamberras que eu fazia no Global, não. Fazer aquele FOI. Eu tenho que ter a cara da matriz D. Mas a cara da matriz D o Arthur já implementou. Então aqui está na cara a matriz D aqui. Então a dificuldade é só ter essa matriz, colocou aqui. Ou seja, se eu pegasse esse código, copiasse ele, do jeito que está aqui, eu só ia alterar isso aqui. Eu ia pegar a minha modelagem, ia ser modelagem 1D, que você tem a modelagem 1D aqui, tá vendo? Só isso. Aí você ia ter o dado observado, né? O dado observado, um modelo inicial. E pronto. Mudava só isso aqui, bicho. E rodava, tava o seu TCC todinho aqui, ó. Tá vendo? Tô vendo. Ou seja, a gente só precisa entender. E o código é simples, ó. Isso aqui é bem simples, ó. Eu botei um while, bicho. Eu não gosto de while. Eu vou precisar sair agora. Chegou uma visita aqui. Aí, o senhor vai continuar a aula? Não, o objetivo já foi dado. O objetivo era mostrar que a solução de mínimos quadrados é exatamente inv de A transposto A vezes A transposto vezes B. E quando isso aqui não for possível, essa inversa não for possível, eu somo com lambda vezes a identidade aqui, ó, vezes A transposto B. Era isso que eu queria na aula de hoje. Só isso. Inclusive, era daquele trabalho, daquele trabalho que a gente viu. Isso. Certo? Certo. Beleza. Isso aqui é um problema, como no problema é linear, eu consigo fazer. Agora, quando o problema é não linear, aí eu não consigo fazer isso tão rapidamente, eu tenho que fazer uma interação. Aí, as próximas aulas que a gente vai estudar, vai ser um problema não linear, que a gente vai fazer a cada interação resolve esse problema aqui. Certo? Essa é a ideia. Tá bom? A próxima aula vai ser quando? Quinta, sexta? Calma, devagar, bicho. Eu quero que você escreva o TCC. Você já escreveu, copiou a sessão que eu mandei? Então, esse é o segundo dia que eu estou com o computador. O primeiro dia eu resolvi as provas que estavam atrasadas. Beleza, vá fazendo as provas, termine seus negócios, termine suas coisas e depois copia. Pronto, beleza. Copiar, colar, bicho. É pegar meu TCC, minha tese, meu TCC, copiar e colar lá no negócio. Tá certo. Amanhã mesmo eu já tenho toda a Mas um mês que você tá me devendo isso. Já faz tempo demais, professor. Faz tempo demais. Bicho enrolado da porra. Já termina o semestre, bicho. Já faz 2 semanas que eu perdi o computador. Viu? TCC1 é só escrever. Escrever e entender. Escrever e entender. Porque quando chegar a banca e começar a perguntar, você tem que estudar. Beleza. Tá certo. Amanhã já é certeza já que eu entrego. Tá, mas eu quero que vocês entendam uma coisa. Eu ensino essas coisas para vocês acham fácil? Isso não é fácil não, senhores. Isso não é fácil não. Se fosse fácil, todo mundo sabia. Entendeu? E após até amanhã, professor. Amanhã eu já entro em contato. Tá bom, então. Vou interromper a gravação. Tá, até amanhã.